Hoje falaremos sobre uma das obras mais importantes do Brasil, relatada como a primeira edificação no país. Uma ermida de barro construída pelo povoado no século XVI e que 2 séculos após unifica-se um convento. Monumento que passou por muitas adversidades, porém preservada até os dias de hoje. Incêndio, destruição, abandono, relíquias e joias desviadas e recuperadas. Um povoado destemido, movidos por sua fé, lendas urbanas e uma irmandade que desde o início peleja pela conservação e o recobro dessa importante obra. Acontecimentos milagrosos e intrigantes remontam essa história na segunda cidade mais antiga do país, Itanhaém, localizada no litoral sul do estado de São Paulo. Agora, em Mistérios da História, a igreja e o convento Nossa Senhora da Conceição. Morro do Itaguaçu, século XVI. Em 1532, Martim Afonso de Souza, em sua primeira expedição colonizadora, iniciou o povoado na região. Logo então, os colonos deram início à construção de uma modesta ermida de barro em homenagem à padroeira da nova vila, Nossa Senhora da Conceição. Movidos pela fé e devoção, a pequena ermida trouxe para a região não só adeptos e visitantes, mas também novos moradores, o que contribuiu no seu crescimento e desenvolvimento. A vila, ela se formou logo em 1532 e desde então os colonos já começaram a erguer aqui uma ermida. Essa ermida foi levantada aqui e depois, mais à frente, já em 1553, nós como colonos, se reuniram para que construíssem e mantessem esse bem, assim como a devoção, a fé católica a Nossa Senhora da Conceição, que foi daqui que essa fé foi difundida, ela começou aqui. Em 1561, Nossa Senhora da Conceição foi elevada à categoria de vila. Imagens históricas que retratam uma época de grande importância no início do desenvolvimento da região. O padre José de Anchieta esteve na região ainda no século XVI, entre os anos de 1563 e 1595, período em que a cidade ficou também conhecida como a Terra de Anchieta. José de Anchieta viveu na região por mais de 30 anos, desempenhando um papel muito importante na catequização dos povos indígenas, deixando um legado cultural e religioso de grande significado para a cidade. A Irmandade e seus princípios. A Irmandade Católica, formada desde o início, era responsável pela conservação e preservação do local. Desde sempre era uma irmandade de pessoas com uma finalidade, um princípio assim, comum, uma vontade de manter isso e mais assim direcionada mesmo pelo lado católico, não tanto como hoje nós vemos isso como um patrimônio. Então não existia essa preocupação, né, na
naquela época. A preocupação maior era mesmo a religiosa. Em 1654, com o afastamento dos jesuítas no Brasil e da vila, a afamada ermida foi disponibilizada aos franciscanos do convento de Santo Antônio, do Rio de Janeiro, de modo que, se viessem a desabitá-lo, o mesmo voltaria o poder para a Irmandade. E em 1699 iniciaram as obras, edificando a capela para a atual igreja e, em conjunto, uma nova construção, o convento Nossa Senhora da Conceição. Aqui é a capela, ali é o convento. O convento aqui só foi levantado tempos depois da capela. A capela ficou muito tempo, né? Só depois é que foi levantado o convento, quando a Irmandade autorizou que os franciscanos viessem morar, eles que começaram a construir o convento. Ano de 1700. A vila foi elevada à categoria de município, conforme regulamentação exigida na época. E por volta de 1713, a igreja e o convento já estavam finalizados. Porém, o seu acesso era fatigante, através de uma escada muito acentuada, com 83 degraus estreitos rente ao morro. Uma jornada cansativa, mas ainda assim os devotos não renunciavam a tal adversidade. Até que em 1752, a Irmandade concretizou a construção de um cruzeiro e uma rampa de acesso, o que viabilizou a integração de uma maneira transitável e segura até o local. De fato, a igreja e o convento tornaram-se uma área ampla e estável, mas, por volta de 1830, com a extinção da capitania, houve o afastamento de uma boa parte dos habitantes. Seguiam eles para o interior, em razão da descoberta de minas de ouro e de pedras preciosas, provocando uma grande baixa nos recursos que a igreja e o convento obtinham. Essa baixa contribuiu igualmente para a partida dos frades, que se mudaram à procura de melhores condições. Com pleno abandono, a Irmandade arduamente tentava manter o local conservado e seguro. Mas foi por volta de 1833 que restava-se no convento um único frade, Frei Manuel de Santa Perpétua, vivendo na companhia de 3 escravos, Pedro, Antônio e Roque. Frei Manuel, além dos compromissos sacerdotais, atuava também como professor, após o horário do meio-dia, ensinando menores e também a adultos, o que lhe rendia uma pequena gratificação mensal. E como de costume, todos os sábados após as aulas, solicitava que os alunos e seus ajudantes, para que espantassem morcegos e corujas suindaras que ocupavam a sala do trono e a capela mor. Normalmente utilizavam de varas e folhas de bananeiras, mas foi no dia 22 de março de 1833, quando estavam na prática rotineira, foi executado uma mudança. Desta vez, as varas portavam um amarrado de folhas secas nas pontas, com fogo ateado. Provavelmente seria
uma solução mais eficaz. Assim deve ter pensado o Frei Manuel. Adentrando as salas escuras, a ação foi desenvolvida. Mas os forros de madeira, já muito ressecados e em partes abatidos por cupins, provavelmente alguma das fagulhas alojou-se em um local que passou despercebida naquele momento e durante a limpeza. E foi por volta das 10 horas da noite. O sino da matriz já havia soado no costumeiro toque de recolher, e alguns moradores que ainda caminhavam pelas ruas foram surpreendidos por mais badaladas, mas desta vez alarmantes, e em seguida gritos vindos do Largo da Matriz anunciando um incêndio. Em pouco tempo, uma comitiva de homens, mulheres e crianças, com todo tipo de vasilhames, potes e panelas, dirigiam-se aos poços e fontes mais próximas para retirarem água e levarem aos homens que subiam através da ladeira, tentando conter as labaredas que atingiam em torno de 50 metros de altura, para assim tentarem salvar as imagens, como os outros objetos religiosos. Um trabalho árduo que durou por toda a madrugada. No final, restaram-se as paredes enegrecidas, resultados da tragédia. E sobre a mesa, de frente ao cruzeiro, foram colocadas imagens salvas, onde pessoas erguiam suas preces em favor daqueles que ali relutavam pela salvação da igreja e do convento. Relatos afirmam que o escravo Roque, com mais de 80 anos de idade, ajudou o sargento Mariano retirando a sagrada imagem de Nossa Senhora e conduziu ladeira abaixo em seus braços até o cruzeiro, onde em lágrimas se prostou e orou junto à imagem da santa. Mas logo pela manhã, todos ficaram admirados, pois as fontes e poços utilizados, que deveriam estar secos, mantinham água em abundância. Além do importante fato de nem sequer ter ocorrido um único acidente, o resultado de um verdadeiro milagre. Acho que um dos fatos mais marcantes desse convento foi um incêndio que ocorreu no ano de 1833 e, segundo alguns historiadores, esse incêndio decorreu na época, um frade que aqui residia, e ele tentando espantar alguns morcegos com uma tocha. O local tinha muita madeira, etc e tal, e provavelmente deve ter ficado algumas brasas, alguma coisa que deu início ao incêndio que hoje nós observamos através dessas ruínas, e aí estão sendo hoje preservadas, tá? Esse é um dos principais fatos marcantes. Pós-incêndio, o convento foi entregue a total abandono. Os franciscanos, que já não mais residiam no local, findaram os cuidados. E no ano seguinte, para ser exato, em 1834, o Frei João de Santo Aleixo, que ainda residia no local, já muito apático com a situação, também resolveu partir. Fez suas malas, incluindo relíquias preciosas que eram de responsabilidade a guardo da Irmandade. Porém, um escravo idoso presenciou tal fato.
comunicando de imediato os membros da Irmandade, que tomaram providências e, através de um mandado de busca expedido pelo juiz, dirigiram-se ao convento. No entanto, o frei já havia partido. Juntou-se então uma vasta diligência e em Piaçabuçu, no distrito de São Vicente, conseguiram interromper o frei, solicitando que apresentassem sua bagagem e seus pertences. E depararam com diversas peças sagradas e joias, incluindo a famosa coroa que, segundo relatos, uma doação da família real. Joia essa de ouro maciço, cravejada de brilhantes e esmeraldas, só utilizada em grandes solenidades, como a festa da padroeira e a do Divino Espírito Santo. Ação essa que recuperou todos os itens. Esses e demais fatos estão relatados no livro A Vila de Itanhaém, de Benedito Calixto de Jesus. Os franciscanos ainda mantiveram residência no convento para conservá-lo e recuperá-lo. Mas nada foi feito e, devido à escassez de recursos, o abandono era iminente. E eles continuaram até 1844, quando resolveram mudar. No período de 1844 a 1860, o abandono era notório. Apesar de todos os esforços dos devotos, foi só em 1860 que a Irmandade conseguiu se reconstituir e dar início à recuperação e restauração do convento. Com o auxílio da população e recursos que vinham da capital, conseguiram trazer os bens e imagens de volta, mas a recuperação foi somente a da igreja. E no dia 6 de novembro de 1906, a cidade recebeu o seu atual nome, Itanhaém, derivado do tupi-guarani, que significa pedra que canta ou pedra que chora. Mas e quanto às joias e a famosa coroa? As joias, principalmente a coroa, sempre foram mantidas na cidade, a não ser uma única vez, em 1955, com escolta do Exército, foi levada ao 36º Congresso Eucarístico Nacional no Rio de Janeiro. Porém, alguns anos depois, uma comitiva da Cúria Diocesana de Santos, com a presença do bispo, quiseram levar a coroa em questão de segurança. Mas o provedor da época, senhor Totó Mendes, era detentor da guarda da relíquia e de demais joias. Concentrou um grande número de munícipes na Praça Matriz em protesto e assim conseguiu impedir que a levassem. Alguns anos depois,
foi adquirido um cofre no banco para guardar com segurança as joias e a coroa. Ficaram lá até 1997, quando o banco encerrou as suas atividades de cofre. E assim, com toda a segurança, as joias foram transportadas para a casa paroquial. Voltando a partir de 1924, quem passou a responder pela edificação foi a Diocese de Santos. Porém, ainda sobre a administração da Irmandade até 1970, quando a Mitra Diocesana de Santos delegou o convento ao Instituto Secular das Servas de Jesus Sacerdote. Entretanto, os devotos e a Irmandade continuaram mantendo apoio e angariar recursos para reparos ou propósitos emergenciais. Então nós estamos aí desde esse período trabalhando em prol de se manter o convento, né? Apesar de todas as dificuldades que existem, não só da burocracia, da parte, né, de documentação e tudo mais, até por conta dessa Irmandade sempre não ter essa preocupação civil, então ficou-se tudo muito solto, né? Tanto até que a Mitra ela tomou bem e para tentar cuidar também, né? Porque os irmãos se dispersaram em muitas épocas do tempo. Ela de fato, ela só se reunia quando se via que o convento estava em perigo iminente. Então assim, aí vamos nos reunir, vamos fazer alguma coisa em prol disso. De lá para cá, o convento passou por N situações críticas e sempre socorrido pela Irmandade. A Irmandade sempre, nos momentos mais difíceis, era chamada pela Mitra como zeladora e guardiã deste bem, no sentido de resgatar e proteger esse patrimônio. Assim, como em muitas cidades, existem suas lendas urbanas, o que não foi diferente em Itanhaém. Muitos acreditam em um túnel secreto de aproximadamente 1 quilômetro que poderia existir dentro do convento. Boatos dizem que para salvaguarda de um ataque de pirataria ou invasores da época, mas algo duvidoso, pois o mesmo foi construído sobre rochas. Uma lenda urbana improvável. Até a parte que nós fizemos de arqueologia, para desmistificar um pouco essas lendas urbanas que acabam se acontecendo, né? Que existe um túnel, que existe... Não existe um túnel, nós fizemos, né, toda essa parte de arqueologia, foi passado todo um scanner em todo o terreno, delimitado todas as partes. De fato existia um cemitério, mas isso era uma coisa comum, né, naquela época. Então, assim, como moraram religiosos aqui, era assim que eles faziam. A aparição de uma suposta freira no alto da igreja, o que também foi desvendado. Ainda continuando, né, da parte de lenda urbana que o pessoal fala, que já falei do túnel, ainda também falam que existem alguns fantasmas, assombrações aqui, né? Isso de fato é lenda. Até pouco tempo isso aconteceu, porque nós temos aqui um caseiro, ele apareceu na janela, era só um vulto e se criou todo esse negócio. Tem um fantasma no convento,
Não tem fantasma no convento, isso é uma lenda mesmo. Gritos e murmúrios no local do incêndio. Como se tivessem morrido pessoas e seus espíritos ou almas estariam ali presentes. Mas não houve sequer uma vítima no incêndio. Ou seja, mais um fato inventado. Essas lendas, essas histórias fazem com que enriqueçam o poder da mente de todo bom brasileiro. Por isso, se tratam de lendas urbanas. O tempo não perdoa. Da década de 70 em diante, a falta de recursos contribuiu para mais deterioração do local. Madeiramento frágil e apodrecido, telhado em risco de queda, danos elétricos e outros afins contribuíram para a instauração de uma ação pelo Ministério Público Federal, com apuração de negligência na conservação do histórico patrimônio, levando assim a Mitra a afastar as irmãs da administração e fechando o local no dia 10 de abril de 2011. E com total restrição no acesso, após algumas obras emergenciais e acordo judicial, o prédio reabriu em 23 de novembro de 2013, com a administração da paróquia local Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Já em 2016, em uma nova audiência, foi constatado que o local ainda não se encontrava dentro do adequado. Então, por decisão, o bispo da época, Dom Tarcísio Escaramuça, firmou um convênio junto à Irmandade para que viessem novamente administrar a igreja, o convento e seus afins. Após início da reparação com ações positivas, detalhes burocráticos decidiram manter o convento interditado para visitação na questão de segurança em 2018, até o início das ações principais, as quais desenvolvida em 2019. Atualmente, a igreja já encontra-se aberta para visitações. Entretanto, os projetos para restauração e execução já estão em andamento tanto para a igreja como para o convento. Agora não, agora nós temos a consciência de que sempre nós vamos ter que estar à frente, cuidando, né, do convento. Então essa é a realidade hoje. Hoje que nós temos um estatuto que diz que nós temos que preservar não só esse bem, como outros bens também históricos da nossa cidade, que nossa cidade é uma cidade histórica, né? Ela é a segunda cidade mais antiga do Brasil. Então nós temos que ter essa preocupação em manter isso, mesmo porque muitas pessoas vêm de fora, não conhecem a história, e para que a pessoa que venha se sinta assim, tenha aquele sentimento de pertença, né, à cidade, ela precisa conhecer o que é, né? Se ela não conhece, ela não vai ter a preocupação de cuidar, né? E as pessoas que conhecem acabam ficando velhas e vai passando o tempo. Se ela também não tem essa preocupação de passar para frente, as coisas vão acabando assim, acabar caindo no esquecimento.
E algumas peças que nós acabamos descobrindo aqui, que são umas pias em pedra também de cantaria. A gente vai revitalizar elas e contar um pouco da história de como vinha a água para essas pias que não tem fundo. São pias planas que parecem mesa, né? E a água caía no chão, naturalmente, não existia esgoto. Então, assim, lavava-se e a água escorria pelo chão. Então, assim, você imagina naquela época, né, isso. Então, a gente quer trazer isso de volta, que as pessoas se sintam, de fato, no passado. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Eu sou ex-provedor da Irmandade Conceição do Itanhaém. Vim para a Irmandade a convite do ex-provedor Felipe Moscatello. Conduziu a Irmandade com muito zelo, muito cuidado, e desde que nós chegamos na Irmandade, a nossa preocupação era resgatar o seu objeto estatutário, que é, entre outras, a preservação deste importante patrimônio, não só da cidade de Itanhaém, como do Brasil, para não dizer um patrimônio mundial. Então, a Irmandade ela foi vindo todo esse período sem sem estar organizada civilmente. Isso nunca foi uma preocupação dos irmãos. Sempre eles socorreram o convento ao longo do tempo de forma voluntária, unidos, né, como mesmo uma irmandade. Depois, com o tempo, foi se vendo a preocupação em se manter por motivos que vai ficando velho, vai envelhecendo o patrimônio e todas as outras coisas aconteceram, várias vezes foi abandonado. Quando eu assumi como provedor, a minha principal preocupação foi a busca por recursos financeiros, uma vez que se venham bem tombado, tanto no IFAM quanto no CONDEFAR. Para quem não conhece, uma das particularidades, que é um dos maiores obstáculos, é que esse bem não pode passar por reforma, ele apenas pode passar por restauração. E a restauração, além de ser extremamente complexa, é muito onerosa. Daí a razão da gente buscar recursos, tanto pela iniciativa privada, e aqui eu deixo o meu convite a quem estiver assistindo esse vídeo, que abrace essa nossa causa, tá? Precisamos de muito de recursos para trazer esse bem de volta integralmente. Hoje parcialmente aberto, apenas a capela, onde ocorrem as missas todo primeiro sábado de cada mês, às 8 da manhã. É uma missa votiva, tá? Nós temos o objeto de reabrir integralmente o convento para ter atividades culturais, ter exposições, apresentação de todo o acervo histórico da Irmandade e da Igreja Católica. Certamente isso vai ser um presente para toda a sociedade. Com relação a esse recurso, eu posso só acrescentar a respeito do PROAC, que nós fomos contemplados no ano passado, o edital de número 13 de 2024. A Irmandade ela entrou como proponente, uma vez que recursos públicos a Igreja não pode receber recursos públicos. Então a Irmandade, como uma associação civil de fiéis, ela pôde se habilitar, e nós tivemos a felicidade de ter sido contemplados uma verba, tá? Essa verba ela já está em projeto de execução. Existe uma equipe de arquitetos e engenheiros, temos a prospecção arquitetônica, enfim, é um trabalho que está sendo executado, cuja previsão de término é até o final deste ano. No próximo ano, esses projetos vão ser apresentados para a sociedade, para que a gente possa novamente captar recursos para a sua execução, tá? Então, e aí com isso a gente vai ter condições junto ao IFAM e o CONDEFAR pleitear a reabertura integral desse bem. Então, para que as pessoas entendam na linha do tempo, nós estamos na fase de projetos de restauração, e o ano que vem na execução desses projetos, ok? Então, é essa linha do tempo que nós estamos. Então, foi isso que nós conseguimos, foi um passo importante, tanto para a Irmandade quanto para a população de Itanhaém,
ter sido contemplados nisso e permitir, com esses recursos hoje públicos, desenvolver esses projetos. Esperamos no ano que vem a gente conseguir os recursos para a execução desses projetos, tá? Já estamos correndo atrás disso, mas precisamos também da ajuda da iniciativa privada, porque os recursos não serão suficientes. Já adiantei, é extremamente oneroso, muito caro. E hoje um ponto que eu vou permitir a licença do Edgar, tá? Nós estamos convidando padrinhos, quer seja pessoas físicas ou empresas que queiram apadrinhar o convento. Hoje a nossa principal preocupação é a salvaguarda deste bem, e nós precisamos manter aqui um caseiro, tá? Então temos que pagar o salário dele, pagar encargos sociais para cuidar desse bem, porque é muito complicado. Nós ficamos no topo do morro do Itaguaçu, é um local de difícil acesso, a gente não tem muita acessibilidade. Isso é um dos pontos que está sendo tratado nesses projetos, a acessibilidade, tá? A VCB, entre outras questões extremamente importantes, para que as pessoas tenham conforto, tenham segurança para fazer a apresentação desse bem. Mas nós precisamos, nesse intervalo de tempo, até concluir esses projetos, manter esse caseiro. Então, toda ajuda que puder vir para a manutenção do caseiro, né, que ele é responsável pela salvaguarda e ele tem zelado com muito carinho, muita dedicação, é importante para a gente. Neste ano, é um ano muito importante para os católicos, que é o ano jubilar. Para quem não conhece, ocorre a cada 25 anos do ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. O então Papa, saudoso Papa Francisco, decretou no início do ano o ano jubilar de 2025. As dioceses pelo mundo inteiro ficaram encarregadas de elegerem 4 igrejas jubilares em cada diocese. A Diocese de Santos, que inclusive semana passada completou 101 anos de existência, tá? É lógico que não se compara, eu não vou deixar de dar minha alfinetada no bispo, porque ele fica bravo comigo, mas a Irmandade vai completar 472 anos. Eu costumo brincar com ele, mas é só uma brincadeira, a gente até se diverte com isso. O nosso convento foi contemplado pelo decreto do bispo diocesano, Dom Tarcísio Scaramuzo, como uma igreja jubilar. Tá? Então nós temos o convento Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, temos a Igreja Sagrado Coração em Santos, temos a Igreja São Vicente Mártir em São Vicente e o Monte Serrat. Tá? Então são as 4 igrejas jubilares da Diocese de Santos, da Baixada Santista. Os católicos, eles podem retirar em qualquer igreja jubilar o passaporte, ele é gratuito, e lá tem todas as igrejas, tanto jubilares quanto as igrejas santas, e ele pode fazer a peregrinação para a obtenção da indulgência. Ele carimba esse passaporte em qualquer igreja jubilar, procura o padre para a obtenção, aí tem as instruções, o padre vai passar para a obtenção da indulgência. Então temos mais esse apelo. É uma igreja jubilar e todos são muito bem-vindos. Aqui nós fazemos questão de acolher todos os peregrinos para que eles possam obter a sua indulgência. É um lugar abençoado, com certeza. É daqui que saiu a fé mariana. Isso nós temos assim documentos, né? Que foi daqui que saiu para o Brasil a fé mariana, a Nossa Senhora da Conceição. E por que Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, né? Porque todo mundo fala de Itanhaém. Nossa Senhora da Conceição, ela é uma imagem, né, que todo mundo conhece, que tem as mãos postas, né? E a de Itanhaém tem um nenê no colo, tem um menino Jesus no colo, né? Então por isso essa iconografia própria que faz com que ela seja de Itanhaém, né? Então por isso que nós falamos sempre Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. E ela pertence ao convento, né? Tanto que se você for na igreja Nossa Senhora da Conceição, que é a nossa paróquia, que fica na Rui Barbosa, você vai ver lá a imagem de Nossa Senhora da Conceição de mãos postas, né? Então assim, a Santa Conceição de Itanhaém, ela pertence ao convento, ela está aqui com a gente. Igreja e Convento Nossa Senhora da Conceição. Esse memorável patrimônio histórico
consagrado como a primeira edificação na segunda cidade mais antiga do país, é digno de respeito e glórias. Além do apreço que devemos ter para com aqueles que desde o início lutaram e lutam por sua preservação, Irmandade, administrações atuais e anteriores, órgãos e profissionais envolvidos e, é claro, a população que direta ou indiretamente contribui para manter essa ilustre obra presente na história do Brasil, no mundo e na fascinante cidade de Itanhaém.